Barragem da Samarco acabou de estourar, igualzinho o tsunami, ó. A justiça brasileira é inacreditável. Quando a gente pensa que em algum momento ela vai agir da forma correta, acontece isso. A gente não tem um mínimo de esperança mais no Brasil. Sabe aquela notícia que saiu da corrupção da venda de sentença? É exatamente isso que está acontecendo. As vendas de sentenças também estão aqui neste caso. Você acha que a Samarco e essas empresas não compraram a juíza para que ela dissesse: não, imagina, as empresas não são culpadas? Porque na matéria que eu vou ler, o discurso da juíza é tão absurdo que eles não encontraram uma forma de tentar manipular a população para que a população pense: talvez a empresa não tem culpa. Não! É ridículo a desculpa da juíza para não punir esses criminosos. Por isso, quando eu for ler a notícia, eu vou trazer matérias que foram divulgadas naquela época para vocês verem o absurdo. Porque quando algumas pessoas forem ler essa notícia, talvez elas não se recordem do que aconteceu na época. Então é isso que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Pois bem, então, para começar, vamos entender o que é a Samarco. Como que a Samarco entrou nessa área ambiental aqui no Brasil? Todos sabemos do desastre ambiental que aconteceu em Mariana. Uma verdadeira catástrofe que foi além desse município. Mas o que está acontecendo realmente? Vamos tentar explicar. Tudo começa com a Samarco, uma empresa privada que pertence à BHP e à Vale. Empresa que fez doações milionárias para campanhas eleitorais da maioria dos partidos brasileiros. Uma generosidade que emociona. A Vale doou 48,8 milhões de reais para as campanhas dos partidos políticos do Brasil em 2014. Coincidentemente, essas mesmas empresas sempre conseguem licenças ambientais para realizar suas atividades. Elas retiram minério de ferro das montanhas brasileiras para vender fora do país e ganhar dinheiro. Quanto mais minério for extraído e tirado do país, maior é o lucro das empresas. Só que essa atividade gera rejeitos que são depositados nas barragens. Mesmo assim, a extração não para e cada vez as empresas ganham mais dinheiro e as barragens ganham mais lixo. Mas para eles não importa. O que vale é o dinheiro, muito dinheiro. Só no ano passado, o lucro da Samarco foi de 2,8 bilhões de reais. Que bom negócio, né? Mas com tanta ganância, parece que não teve jeito de evitar o pior. E a barragem se rompeu, matando pessoas, destruindo cidades, formas de vida e contaminando nossos rios, terras e mar. Apesar disso, a Samarco continua com muito dinheiro. E é desta forma que morre um rio no Brasil e tudo que existe à sua volta. Bom, essa história não acaba por aqui. Você pode até pensar, né? Claro que o Estado ajudou, a Samarco se responsabilizou de verdade e o problema acabou. Só que não. A lama chegou no mar e continua chegando. Pessoas morreram. As famílias estão sem casa. A cidade sem água. As pessoas com sede. Os pescadores sem peixe. Os agricultores sem nada. Os índios sem fonte de vida. O planeta continua sofrendo. E todos nós estamos impotentes nesse cenário. Pois é, esse é um trechinho de um vídeo que eu trouxe para vocês entenderem. Aí agora eu vou trazer um trechinho de umas reportagens que saiu na época sobre essa questão do armazenamento, por exemplo, dos rejeitos, como que era feito e também quantas barragens estavam em risco. As barragens de Mariana ficam na região do quadrilátero ferrífero, onde se concentra a maior camada de minério de ferro do país. Durante a extração do minério de ferro, as mineradoras usam água para facilitar a separação de rocha e minério. Essa água, misturada com resíduos de areia e ferro, recebe o nome de rejeito e por isso não pode ser devolvida à natureza. Ela é armazenada em barragens, como as que romperam. 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco se romperam e a lama, que se acumulava numa área de 10 campos de futebol, desceu em direção a Bento Rodrigues.
Beleza? Eu coloquei essa introdução, para vocês relembrarem o que aconteceu naquela época. Agora eu vou ler a matéria que saiu da sentença da juíza e aí vou colocar também outros trechos de outras matérias para a gente ir rebatendo o que foi falado por essa juíza que aprovou esse absurdo, né? Então, como vocês podem ver aqui, a Justiça absolve Samarco e vale em ação de rompimento de barragem de Mariana a decisão do Tribunal Regional Federal do TRF6 considerou ausência de provas para condenação criminal. Ausência de provas? Como assim? Que absurdo! Vamos entender, vamos lá. O desastre ocorrido em 5 de novembro de 2015 causou a morte de 19 pessoas e despejou 43,8 milhões de metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. Sem provas? Ué, como está o meio ambiente? Tá bom? Tá limpo? Tá ok? O rompimento é considerado uma das maiores tragédias ambientais do país. Ué, só isso já deveria culpar a Samarco, não? Não só a Samarco, mas a Vale também. Como não tem provas, aconteceu um acidente ambiental. Eles não se prepararam para esse acidente? Como assim, gente? Como uma empresa gigantesca, multimilionária, não se preparou ou não se atentou ao que estava acontecendo nas margens ali da barragem? Vocês entendem que é um absurdo isso? Na decisão, a juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho absolveu o diretor-presidente da Samarco na época, Ricardo Vescovi de Aragão, o diretor de operações Kleber Luiz de Mendonça Terra, o gerente-geral de projetos estruturantes Germano Silva Lopes, a gerente de geotecnia Davilei Rodrigues Silva, o gerente-geral de operações da mina na época, Wagner de Milagres. Além deles, os responsáveis técnicos Samuel Santana Paes e o gerente executivo de Geologia e Planejamento da mina, Paulo Roberto, também foram absolvidos, ou seja, absolveu todo mundo, absolutamente ninguém foi punido, tá? Vamos lá, as justificativas, né? Na decisão, a juíza considerou que o diretor Ricardo, em conjunto com o diretor de operações Kleber, escolheram profissionais qualificados para as operações. Ué, qualificados? Esse povo é tão qualificado ao ponto de não conseguir fazer um estudo de risco? Como que é qualificado? Houve um acidente. Como que essas pessoas são qualificadas para o posto? Além disso, considerou que os eventos que agravaram o risco da operação nunca foram reportados à diretoria, ou seja, incompetentes. Os diretores não sabiam, oh meu Deus, eu tenho uma empresa que pode causar um desastre e eu não sei do que está acontecendo na minha empresa. Um bando de incompetente. Mas vamos colocar assim, né? Vamos levar para a ficção isso, né? Que seja possível de acontecer. Aí, essas pessoas não reportaram para a diretoria e eles falaram que eles são qualificados para o cargo? Em que mundo isso é possível? Fala para mim. Na falta de uma situação de... Não. Vou ler de novo. Na falta de uma situação de perigo conhecida pelo garantidor, não há um dever de agir, afirma a decisão. Na falta? Pois bem, ela está falando que não teve uma situação de risco que pudesse fazer com que a empresa tomasse providências. É mesmo? Vamos ver aqui nessa reportagem que saiu naquela época, quando eles queriam renovar a licença ambiental. Vamos ver o que foi falado? Pois é, vamos lá. Pouco antes do acidente, 11 tremores de terra foram registrados na região. 3 deles muito perto das barragens. A intensidade variou de 1,7 a 2,7 de magnitude. Segundo a Samarco, depois dos abalos, houve uma vistoria visual nas barragens e nenhum dano às represas foi constatado. Este professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília considera os tremores fracos para serem apontados como a única causa do rompimento. Um dos pontos mais importantes é saber como é que foi feita essa barragem, como é que está essa barragem de rejeito, se ela suportaria tal magnitude ou não. A barragem do Fundão, a primeira a romper, entrou em operação em 2008. Comportava 60 milhões de metros cúbicos de rejeito. Na hora do acidente, estava com pouco mais de 90% do volume total. A de Santarém operava com 100% da capacidade. Juntas, as duas despejaram o equivalente
a 25 mil piscinas olímpicas cheias de lama. A Samarco informou que em julho uma fiscalização classificou as represas como estáveis. Mesmo assim, houve a necessidade de fazer reparos na barragem do Fundão. No momento em que rompeu, ela passava por uma obra de ampliação. Esse não foi o primeiro relato de problemas na barragem do Fundão. 2 anos atrás, quando a mineradora pediu a renovação da licença da barragem, um laudo técnico encomendado pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou problemas na represa. O documento faz várias recomendações à Samarco, entre elas a apresentação de um plano de contingência em caso de riscos ou acidentes e uma análise de ruptura. Na época, foi constatado que áreas próximas à barragem poderiam sofrer desestabilização e processos erosivos. E aí esses documentos pedindo para terem cuidado com o que estava acontecendo na barragem, o pessoal super qualificado não percebeu. Não fez nada em relação a isso, simplesmente ignorou. E isso não é culpa? Ignorar o que já foi, outros especialistas, recomendaram fazer, não é culpa? Se isso não é culpa, é o quê? Se não tivesse tido nenhum documento, nenhuma informação, ninguém tivesse ido lá e falado, olha, tem problema nisso, presta atenção nisso, pode acontecer isso ou aquilo, beleza. Mas não foi isso que aconteceu na época. Eles não têm a capacidade de encontrar um meio para dar uma desculpa digna sobre essa decisão ridícula dessa juíza. E é nítido, por causa disso, que foi comprado essa decisão. Foi comprado, muito dinheiro rolando, meus amigos, se é que vocês me entendem, Muita corrupção na mão. Mas vamos lá, aqui ela ainda afirma, ausência de prova de causalidade entre omissões que podem ser atribuídas a eles para a absolvição da culpa. Quanto ao gerente-geral de operação da mina à época, não praticou ação ou omissão. Como não tem um documento do Ministério pedindo para terem cuidado com a barragem? Tinha uma barragem funcionando a 100% da sua capacidade. Como que eles querem que uma barragem que está 100% já ocupada continue recebendo rejeito sem ter problema nenhum? Não praticou ação ou omissão penalmente relevante, não podendo ser responsabilizado simplesmente pelo exercício de um cargo dentro de uma estrutura empresarial. Se eu contrato especialistas para falar assim para mim, construa esse prédio tem que ser forte porque a gente não quer que ele caia. E aí o profissional vai lá e faz algum erro. Ele não é responsabilizado? Ele é responsabilizado porque ele estudou para aquilo, ele tem uma formação que diz que ele pode construir um prédio. Essas pessoas tinham condições de dizer, nós podemos continuar usando essa barragem. E essa pessoa vem falar que pelo exercício de um cargo dentro de uma estrutura empresarial ele não pode ser responsabilizado. Mas que loucura nós estamos vivendo, Brasil. Que loucura nós estamos vivendo. Não é possível um negócio desse. E aqui, a indignação, obviamente, das pessoas que entraram com a ação, O movimento dos atingidos por barragens disse que recebeu a absolvição da mineradora do processo criminal com indignação. Óbvio, todo mundo. A entidade entendeu que a decisão da juíza, senhora, eu queria xingar, mas vamos respeitar aqui, do TRF6 é equivocada e por isso vai recorrer. Por favor, o Ministério Público Federal também afirmou que pretende recorrer da decisão. É óbvio. Diante de inúmeros indícios, eles falaram, da ciência de que as empresas criminosas tinham sobre o risco de rompimento da estrutura e a negligência com que trataram o caso, utilizando-se inclusive de laudos ambientais falsos, os caras produziram laudo ambiental falso. Essa mulher está tão corrompida que ela deveria ser demitida. Demitida. É um disparate o entendimento de que não há nexo causal entre o crime e os indiciados. A entidade ressalta que a decisão acontece em um momento extremamente favorável para as mineradoras criminosas que se apressaram em assinar um acordo de repactuação às vésperas de completar 9 anos do crime socioambiental e do início do julgamento em Londres, que também decidirá sobre a responsabilidade da empresa BHP sobre o rompimento da barragem, porque aqui não está funcionando, aqui não, no caso no Brasil não está funcionando a justiça, então eles estão levando para Londres para ver se pelo menos
essa outra empresa, a BHP, é punida. Depois do que vimos nessa repactuação, que o Supremo homologou. Estão entendendo quem está envolvido nesse processo? O Supremo Federal homologou um acordo feito sem a participação diretamente dos afetados. Olha aí onde o dinheiro está correndo, né? Nos causa espanto um acontecimento desse, que poluiu o Rio Doce todo, chegando ao mar, matou inúmeros animais e espécies vegetais, e a empresa não ser culpada criminalmente? Acompanhamos desde o início, tem vários laudos da Polícia Civil. Na época da investigação, o Ministério Público Estadual Federal produziram inúmeras provas contra a empresa de que ela tinha ciência do risco. Aí chega o Supremo lá, chega essa juíza na canetada e diz: não tem nada não. Não tem nada que comprove. Não. As pessoas estavam no carro, mas elas não podem ser punidas por causa disso. Olha, é de perder a paciência, minha galera. É muito de perder a paciência. A barragem tinha vários problemas. Uma decisão que não reconhece a empresa culpada por todo esse desastre de uma estrutura que é dela me causa muito espanto. E traz uma sensação de impunidade que temos há muito tempo no Poder Judiciário brasileiro. E aumentou, dobrou. Porque antes já não tinha, mas algumas coisas, ainda assim, a gente tinha a esperança de que realmente houvesse justiça. Só que agora, absolutamente nada. É só você comprar uma decisão judicial. É isso, o Brasil está funcionando dessa forma agora. Todos os setores da justiça estão funcionando dessa forma. O que resta às vítimas é aguardar o julgamento da ação contra a BHP na justiça inglesa, para termos algum tipo do reconhecimento de que o que aconteceu é contra a lei. Toda vez que uma juíza faz alguma coisa que beneficia alguém que é nitidamente que é culpado, abre-se precedentes para muitas coisas. Eu tenho mais uns vídeos aqui, ó. Por exemplo, a empresa não tinha sirene para alertar que se a barragem acontecesse alguma coisa na barragem, né, como aconteceu, as pessoas poderiam sair de suas casas. Não tinha, veja bem. O plano de emergência da mineradora Samarco não incluía uma sirene para ordenar a evacuação do distrito em caso de um acidente desse tipo. Que tipo de empresa tem uma mineradora gigante a 100% da sua capacidade e não tem uma sirene para dizer para as pessoas saírem das suas casas em caso de acidente? Ah, mas eu sou uma empresa muito boa, eu calculei tudo para que não tivesse acidente. Não interessa. Quando você vai numa construção, você tem que colocar o capacete, independente se a construção está perfeita ou não. Você nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa. Cálculos, eles são falhos também. O ser humano é falho, precisa ter alguma coisa que previna acidentes, não é isso? É isso. Trouxe essa matéria para atualizar vocês sobre este acidente que já tem 10 anos e continua impune. Um beijo, até a próxima e tchau.